muito boa do C1, que você pode pôr um pendrive aqui do lado e tirar screenshot da tela. É ótimo quando você precisa mandar para alguém, como para mim ou para algum intensivista, tal, para olhar a situação do paciente. Na verdade, eu vim aqui por causa dessas duas fotos que me enviaram, o Guilherme me enviou. Esse paciente aqui estava, segundo a conversa do pessoal lá, com oximetria boa, estava 98%, com 25% de FO2, estava com CO2 de 38, estava boa também, a pressão parcial de CO2 no sangue arterial, e tinha expansão torácica boa. Então, raios, estava tudo bom, né? Por que eu me espantei e vim aqui? Porque aqui na tela está mostrando 1,9 volume corrente inspirado, que é o volume que a máquina solta para o paciente. 2 ml. Isso não podia ser verdade, não era. Tá? O volume estava errado, por quê? Porque o pessoal aqui não estava lembrando de calibrar o sensor de fluxo cada uso, que é extremamente necessário. Pior, eles estavam, por engano, colocando o sensor adulto na neonatal. Então, isso aqui, na verdade, era 12 ml. Quando eu vim com o Guilherme aí, nós acabamos de trocar o sensor, mesmo sem calibrar, por um neonatal, e marcou 12 ml, que era o que a doutora dizia que estava marcando no intermédio, né? Então, o que a gente pode ter de problema? Vocês têm 2 C1s, um adulto e um neonatal. A válvula expiratória tem uma adulta, olha, uma abertura maior e uma menor. Quando você liga ele sempre está com o default pediátrico adulto. Então é capaz de você ter uma mensagem de válvula incorreta. Mas é só você escolher daí neonatal que essa mensagem vai embora. Ou é só você corrigir a válvula, se for o caso de você estar com a válvula neo e querer ventilar pediátrico adulto. Tá? Então essa primeira checagem, pode ver, né, a boca aqui da válvula é bem menor. Outra coisa são os circuitos respiratórios. No dia lá nós pedimos para alguém trazer um circuito. Aí trouxeram um circuito igual do intermédio, que no Y tinha um belo furo, porque lá vai uma medição de pressão, né? E no circuito não tinha tampão. Então, ou você ia ventilar com um monte de vazamento, ele compensa, tudo bem, mas gasta um gás desnecessário, ou ia até poder gerar algum alarme. Então, o ideal é que o circuito seja diferente, né? O Hamilton não tem, no Y, ele não tem nenhum tampão, nenhum furo, porque o próprio sensor de fluxo, ele mede pressão, fluxo e volume. Esse circuito neonatal, todos eles, tanto o neonatal quanto o adulto, eles têm a mesma filosofia. Sai do ventilador, vai para o umidificador. Sai do umidificador, Y paciente, passando pelo sensor de fluxo. Sai do paciente, ramo esse, coletor de água, meio ambiente. Tanto o neonatal quanto o adulto muda o diâmetro das traqueias. E talvez no adulto, se você não usar o umidificador, você vai direto da INS, que é a saída aqui de cima dele, vai direto para o Y, em vez de passar aqui pelo umidificador. Mas a filosofia é a mesma. Uma coisa importante é que o fluxo da máquina para o paciente é positivo. Se você olhar uma curva de fluxo, vai ver que ela tem positivo e negativo. Passando para o paciente positivo, voltando do paciente negativo. Existem 3 sensores de fluxo. Esse aqui vocês não têm, que é o autoclavado. Mas vocês têm o pediátrico adulto, que vai de 20 ml a 2.000 ml, está aqui ó, a figura. E tem o neonatal, que vai de 2 ml até 300 ml, mais ou menos. Bem? Então, se você, que nem quando eu cheguei, se você tentar calibrar, porque precisa, todo uso, calibrar o sensor de fluxo. Se você tentar calibrar o sensor errado, ele vai dar para você um monte de mensagens que não está certo, vai falhar a calibração, vai dizer que precisa calibrar, vai dizer que falhou, etc. Tá? É fundamental, então, que quando você liga o ventilador e chegue nessa tela,
você tem aqui, olha, teste de vazamento, sensor de fluxo, sensor de O2. Sensor de O2 você só calibra se ele pedir, fica meses sem precisar. Mas vazamento e sensor de fluxo tem que ser sempre. Vocês querem que eu faça aqui ou vocês não têm problema com esses dois testes? Se quiser fazer, que eu acho que teve algumas que não tiveram, Tá, elas não tiveram treinamento. Então tá, então vamos ver quanto demora fazer essa calibração sempre que eu troco circuito ou o sensor de fluxo. Então eu vou pôr standby aqui, mas se eu ligasse o aparelho ele entraria nessa tela. Então eu escolheria sistema, testes de calibração. Aí eu escolho o primeiro teste de vazamento. Ele fala para mim desconectar paciente ou ocluir o circuito. Então eu ocluo o circuito, lógico, lá sem contaminar, com gás ou alguma coisa. E não dura mais de 10 minutos. E ele vai me falar se esse circuito está estanque, está sem vazamento ou se ele está com algum problema. Não, olha, passou dia 23/3 às 20 horas e 8 minutos. Já testei. Aí tem o sensor de fluxo. Desconectar paciente, já está desconectado. Inverter o sensor. Vocês viram lá que tinha uma pecinha para ajudar. Quando eu não tenho essa pecinha, eu seguro com a minha mão. Mas o certo seria ter a pecinha que vem junto com ele. Na adulta a gente faz assim, na NEL tem a pecinha já lá. Na minha última vez que eu vim, eu trouxe e deixei com vocês, né? Então, é meio chatinho porque demora uns 20 segundos. Por quê? Porque ele faz fluxo zero, fluxo pequeno, fluxo médio, fluxo grande. Para ver se ele vai calibrar esse sensor em toda a faixa. Fica olhando lá, manobra em progresso. Tem uma hora que essa mensagem vai mudar. Está aumentando o fluxo cada vez mais, né? Pronto, inverteu o sensor, já passou esse lado. Aí vai fazer esse outro lado também. E a hora que ele disser, ele vai dar o resultado, é só o que eu preciso fazer. Tá? Mas fazer sempre. Cada vez que trocar o circuito, cada vez que trocar o sensor. Senão vocês vão correr naquele erro que estava acontecendo aí. Vocês viram que o erro era grande, estava marcando 1,9 ml, na verdade eram 12. Se você extrapolar isso, passou. Então é só isso. Tudo bem? Fecho e começo a ventilar. Pega. Estrada de novo. Vamos fazer uma revisão super rápida, relâmpago, do que a gente precisa lembrar para fazer uma boa ventilação no paciente. A primeira coisa é lembrar que o sistema respiratório, que é um sistema bem sofisticado, ele é simplificado aqui pelo olhar do ventilador, que vê o paciente como um tubo e um balão elástico. O tubo é para passar o fluxo inspiratório, entrando e saindo. E o balão elástico é para receber o volume corrente e expulsá-lo durante a fase expiratória. Tudo bem? Existe essa equação do movimento respiratório que diz o seguinte, que a pressão feita pelo ventilador mecânico mais a pressão dos músculos ventilatórios, elas são capazes de gerar pressão resistiva mais a pressão elástica. Pressão resistiva é o seguinte, eu preciso gastar um pouco de pressão para atravessar esse tubo para chegar a uma pressão elástica e expandir o pulmão. Então, a resistiva atravessa o tubo, a elástica expande o pulmão. E aí nós vamos ver que as patologias podem complicar a minha vida, Doenças obstrutivas, como DPOC, asma, bronquite, vão causar problema na passagem do gás. E problemas de atelectasias, água no pulmão e pneumonia e tal, vão trazer problema na elasticidade do meu pulmão. Então o ventilador ele enxerga como um tubo e um balão ou uma caixa elástica, E aqui eu já tenho a definição da resistência que eu vou empregar contra esse fluxo inspiratório e a complacência que me dá uma ideia de quão fácil ou difícil o pulmão se deixa insuflar.
Aqui eu coloquei, vocês viram a palavra PIP e auto-PIP. Na verdade, aquela equação ela continua valendo, mas às vezes eu tenho essa parcela. Às vezes eu posso não ter. Esse PIP total, o que é? PIP é Positive End Airway Pressure, pressão positiva no final da expiração. É uma certa pressão que às vezes me interessa deixar no pulmão para eu poder trabalhar numa área de complacência melhor dentro desse pulmão. E às vezes também, ela chama total porque tem duas parcelas, existe uma PIP chamada intrínseca, que às vezes, às vezes até por má construção do ventilador, ele guarda lá uma pressão que eu só vou conhecer, só vou saber que está lá se eu fizer uma manobra para descobrir. Tá? Bom, os parâmetros da mecânica são poucos, né? A resistência ao fluxo, a complacência, a PIP, que nós já demos uma introdução, e o espaço morto. O espaço morto seria todo o espaço de volume que acaba sendo empregado na ventilação, que não gera a hematose, que não faz hematose, não troca o CO2 com oxigênio. Por exemplo, eu não faço na boca, na garganta, na traqueia, né? Então, o volume que fica ali é o chamado volume de espaço morto. Nós vamos ver melhor isso. A pressão resistiva, ela sempre flui de uma pressão P1 para pressão P2, desde que existe uma diferença de pressão entre elas. P1 e P2, por exemplo, aqui seria a inspiração. Se P1 fosse a pressão da entrada da via aérea, da boca, e P2 fosse a pressão da carina, por exemplo, na entrada do pulmão. E essa pressão resistiva, a fórmula dela é o fluxo do respirador vezes a resistência que ela oferece a esse fluxo. Ela é proporcional ao fluxo e à geometria da via aérea. Ou seja, quanto mais fluxo, mais resistência ela oferece. Tá? E ela é uma energia perdida, entre aspas, porque essa energia ela não traz benefício, mas como que eu chego no pulmão sem atravessar a via aérea? Impossível, né? Mesmo com traqueostomia, sempre tem uma parte da resistência da via aérea. Então, já a complacência, quando eu falo que o pulmão tem alta complacência, é que ele se deixa insuflar facilmente. Né? Tem algumas doenças que o pulmão perde elasticidade e isso não é bom, né? Como o enfisema, né? Se deixa insuflar e depois não tem força de retração elástica para devolver o volume para fora, né? do sistema respiratório. E baixa complacência, o pulmão restritivo, que é duro, né? O pulmão que a gente fala que é duro de expandir. Outra analogia que eu posso fazer é com um balão. Então você tem um balão e tem uma pressão elástica aplicada nesse balão. Durante a inspiração você dá um delta de pressão e faz criar um delta de volume, que é o volume corrente. Então você tem uma fórmula que é o delta de pressão, que é elástica no caso, é o volume corrente sobre a complacência pulmonar. Isso hoje também tem valor, porque isso aqui acaba sendo chamado de driving pressure, né? A driving pressure é a diferença lá da pressão do volume da PIP, ela, vamos dizer, ela nasceu desse conceito aqui. O volume do espaço morto, nós temos o volume anatômico, que é o gás que fica nas vias de condução, né? Boca, nariz, faringe, etc. O volume alveolar, volume de espaço morto alveolar, que apesar de eu ventilar alguns alvéolos, eles não são perfundidos. Né? Algumas doenças podem causar um aumento grande, como a SARA, desse espaço morto. E o espaço morto fisiológico, né, que é a soma dos dois. Então é muito legal se você olhar um capnograma, né, se você tiver um capnógrafo e fizer um capnograma, você vai ver o seguinte: PaCO2 é o que você lê na gasometria, né, que é perfeito, né? Olhou o sangue, viu quanto tinha de CO2. E o EtCO2 aqui é a quantidade de CO2 no final de uma exalação. Isso aqui é uma exalação do paciente. E muita gente me ligava antigamente, hoje nem tanto, querendo saber por que estava errado
porque o capnógrafo não estava batendo, o PaCO2 pede CO2. Não é para bater mesmo. A diferença quando numa UTI geralmente é de 3 a 5 pontos. Numa anestesia pode chegar a 10 pontos. Então por quê? Por causa do espaço morto alveolar. Tá? Ninguém tem zero de espaço morto alveolar. Então isso, a não ser que tenha alguma patologia especial, vai existir sempre esse gradiente. Essa primeira parte da exalação é a do espaço morto, né? Começa a exalar, sai o gás que estava na boca, na garganta, na traqueia. Depois começa a sair alguma coisa de CO2, que são os alvéolos com constante de tempo mais rápida. E depois, finalmente, na terceira fase, sai uma quantidade maior de CO2, né? A eliminação do CO2 dessa área aqui. Tudo bem? O Hamilton não tem um método clássico de determinação da mecânica, mas eu vou lembrar para vocês como é que é. Depois mostrar o que nós temos ao invés disso. Então, vocês precisam se familiarizar com as curvas da ventilação. A mais fácil é a curva do fluxo, porque tem positivo e negativo, né? Nós já comentamos. Positivo é indo para o paciente, negativo é voltando. A curva de volume e de pressão, às vezes, são muito parecidas, não nesse caso. Vamos pegar esse ciclo aqui, olha, de pressão, e vamos pôr ele em evidência aqui. Ficou meio ruim de se ver, mas acho que dá para ver. Esse é um ciclo, uma fase inspiratória de pressão, e quando você está no método clássico, ele tem vários requisitos que você tem que seguir. Tem que estar no CMV ou VCV a volume. Tem que ter fluxo constante. Você não pode ter curva de fluxo descendente ou ascendente, ou senoidal, ou seja. Tem que o paciente estar curalizado, não pode estar, porque é mecânica do sistema passivo. E tem que você fazer 2 pausas de 4 segundos, pelo menos, uma na INS, uma na ES, para determinar os parâmetros. Está cheia de requisitos. Quando você está ventilando, aqui era uma expiração, tá vendo? Eu estava com uma pipa aqui de 12, acho. Chega nesse ponto, começou o tempo expiratório. Ó. Geralmente, devido à resistência da via aérea, você tem um coice aqui, um salto, que é devido à resistência. Quanto maior a resistência do paciente, maior esse salto inicial. Depois você tem a pressão subindo, até atingir o pico. Quando atingir o pico é porque eu desliguei o fluxo. Fase de fluxo, e eu desliguei. Nesse momento, a pressão da boca ou da entrada da via aérea é maior do que a do pulmão. Então, como eu parei o fluxo e parei todo mundo, o que eles fazem? Eles têm que se equilibrar. Lembra que quando tem diferença de pressão, tem fluxo? Então, vai ter um fluxo que vai equilibrar a pressão da boca com a do alvéolo. E nesse ponto aqui, eu tenho o que eu chamo de pressão de platô. Pressão de platô, então, significa fluxo zero, né? Para eu poder analisar a parte elástica do pulmão, eu preciso zerar a parte resistiva. É assim que eu faço, né? Crio uma interrupção. E aí, com essa curva, eu posso separar as componentes. Ó. Essa pressão de pico menos platô tem a ver com a resistência, a pressão resistiva. E a pressão de platô menos a PIP tem a ver com a complacência, ou a pressão aplicada para expandir o pulmão, pressão elástica, né? E aí você tem as fórmulas, né? A fórmula mais usada de resistência, olha, é pressão de pico menos platô sobre o fluxo da máquina. A complacência estática é o volume corrente exalado sobre pressão de platô menos PIP. E a PIP, no caso aqui, tem que ser a PIP total. O que eu chamo de PIP total? Vamos voltar aqui. Quando eu estou numa fase exalatória e eu faço uma pausa expiratória, e usando o mesmo princípio, quando eu paro tudo na ex, se existir uma pressão escondida no pulmão acima da boca, ela vai aflorar. Então, em vez de 5 de PIP que eu ajustei no ventilador, eu posso ver 9. Então, você imagina o erro que pode causar se você quiser usar a fórmula de complacência, quiser calcular na mão, e não usar
o cálculo da auto-PIP junto, né? Você pode errar 50%, 70%, pode até errar o diagnóstico lá. Então, essa pausa é para calcular a PIP total. A PIP total é o quê? A soma da PIP do respirador mais a PIP intrínseca ou auto-PIP, que a gente chama. Tudo bem? Bom, a Hamilton, ela desenvolveu um método e validou de fazer a mecânica para vocês sem precisar de nada disso. É uma técnica de estatística dos mínimos quadrados. Ela pega a equação do movimento respiratório, eu já mostrei para vocês, e o computador do respirador calcula essa equação 180 vezes por segundo. E ele, para calcular e resolver essa equação, ele tem que chutar qual que é a resistência melhor que se encaixa ali, qual que é a complacência e qual que é a PIP total. E você ganha os valores aqui, ó, resistência, sai direto, complacência e auto-PIP, por esse método que não necessita você parar, você fazer as pausas, as manobras. A única coisa que precisa, como o outro método, é o paciente estar crionizado. Se ele estiver mexendo com o pulmão, não vale nada, os dados todos, e nenhum respirador não vale nada. Tá? Bom, outra camada aqui para relembrar. Né? Em 1811, o John Hutchinson pegou a família dele lá e viu que a relação entre o volume pulmonar e a pressão tinha mais ou menos, em muitos casos, um formato meio de S. Tá? Então, esse formato meio de S, que não está presente em todos os pacientes, mas em muitos, eles apresentavam dois pontos de inflexão, o Lower Inflection Point e o Upper Inflection Point. E ele percebeu o seguinte, entre esses dois pontos, você tinha uma fase de complacência máxima, onde você tinha uma grande variação de volume com uma variação de pressão muito menor. Então, era uma faixa que era muito interessante, uma faixa verde aqui, muito interessante para você situar a sua pressão de PIP e a sua pressão máxima em qualquer modo ventilatório, a volume ou a pressão, nessa faixa. Por quê? Porque aqui parecia que tinha a ver com alvéolos colapsados, não recrutados. Aqui parecia que você já queria hiperdistender, né? Queria estourar os alvéolos. E a faixa de complacência máxima seria ideal para você em qualquer modo. Tá? Então, depois, né, em 2002, a gente já tinha microscópios eletrônicos. Então, o Niemann, pode ver que ele tirou uma foto aqui, olha, os alvéolos muito mais recrutados, quase não tem líquido intersticial, e olha aqui como é bem pior nessa fase. Então, olha lá, ele fez um filme também, olha que bacana, né? Aqui todo mundo recrutado e aqui todo mundo ainda meio, né? Muito bacana. Então, se um paciente normal tem uma curva mais ou menos assim, infelizmente, né, nas patologias como a SARA e provavelmente a Covid-19 aí, ela pode alterar, né? Aqui cria uma área inicial muito maior, porque tem muita atelectasia, líquido no pulmão, etc. Uma faixa pequena de complacência melhor e depois já tem hiperdistensão. Por aqui eu já vejo que o segredo, né, para ventilar pacientes com SARA, por exemplo, com doenças restritivas, é usar volumes menores e aí para compensar eu faço frequências mais altas, mais elevadas, né, para não entrar na faixa ruim. Também é bom ter em mente que nós aqui em repouso, e os pacientes também, nós temos um volume chamado capacidade residual funcional, que é a soma do volume residual mais do volume expiratório de reserva. E sobre essa capacidade residual funcional é que eu tenho volume corrente, que a gente respira normalmente. Eu não consigo, eu até consigo pedir para ele exalar esse volume de reserva, mas não consigo, por exemplo, que ele tire o volume residual lá do pulmão. E não é pouco, né? Eu, por exemplo, tenho mais 3 litros de capacidade residual funcional.
nós vamos ver isso porque as doenças afetam isso. Então, se nós classificarmos os pacientes em 3 grandes grupos, nós vamos ver um pulmão saudável, que tem baixa resistência e alta complacência. O pulmão obstrutivo, que geralmente apresenta problemas na passagem do gás. O problema pode ser muito, inclusive, crítico. E nós temos alguns dispositivos para poder ventilar pacientes críticos. Por exemplo, usar heliox no lugar do ar. O heliox, aqui você usa ar e O2. Então aí você pode entrar com uma mistura de oxigênio com hélio. E aí o gás passa mais fácil porque a densidade do hélio é bem menor do que a do nitrogênio. E também, num caso muito extremo, hoje eles estão usando o quê? ECMO. Estão usando circulação extracorpórea, tirando o CO2 do sangue no filtro do sangue, e não, né? E é infalível, mas traz 2 grandes problemas. Custo. Eu lembro que eu vi outro dia, existe um ECMO Brasil, eles têm até um avião, você contrata eles, custa em torno de R$100.000 por dia, eles mandarem o avião em algum lugar para você. Então eles mandam a equipe inteira, eles mandam pouca gente tem, né? A medicina nesse caso é muito elitista. Então, mas existe, né? E o pulmão restritivo seria mais atelectasias, aquela história de Baby Lung, né? Eu tenho o líquido. Aqui no pulmão normal, numa doença obstrutiva, olha, ele prende muito mais gás lá. E isso é ruim, porque esse gás fica cheio de CO2, né? Ele não sai. E a doença restritiva já é o contrário, né? Você tem uma diminuição. Você tem que perceber que o paciente deveria ter um pulmão desse tamanho, mas ele só tem metade, né? A outra metade não está recrutável, por exemplo. Então, se você pegar e não perceber isso, jogar um volume para o pulmão todo, você vai jogar o dobro de volume nessa metade e vai acabar estourando a pouca porção do pulmão que você tem saudável. Tudo bem? Se você pedir para um paciente saudável fazer uma espirometria, geralmente em menos de 1 segundo sai 80% do fluxo do volume que ele tem lá. Um obstrutivo já vai ter dificuldade para exalar. E um restritivo ele vai ficar muito abaixo do valor predito, né? E vai exalar a medida. Tudo bem? Nós na ventilação mecânica, né? Eu estou nisso desde os anos 80, 85, 6, a gente sabe pouca coisa com certeza, mas uma das coisas que a gente faz que está convicto faz tempo, é que se você ventilar um paciente saindo do zero, sem PIP, até 850 ml, não está bem aqui, mas o alvéolo aqui está murcho e no final ele vai estar hiperdistendido. Quer dizer, eu prejudico, eu danifico esse alvéolo nas 2 extremidades. Então, a ideia seria fazer o seguinte, usar um volume metade ou até menos da metade daquele ali e pôr uma linha de base de volume e pressão, que é a PIP, e o alvéolo já fica meio recrutado e ele não atinge a área de hiperdistensão no final. Tá? Isso está provado? Não está 100%, mas vejam esse vídeo, olha que pulmão ventilando sem PIP, como ele está cheio de atelectasias. Olha, tá vendo? Acho que é pulmão de coelho ou de porco. Então, estou ventilando e aí começo a aplicar a PIP em um volume menor. E vejam que beleza de recrutamento. Feito por aquele mesmo Lima dos outros filmes, né? Ele conseguiu recrutar. Tudo bem? Em 98, Marcelo Amato publicou no New England e todo mundo ficou muito animado, um estudo que seria o seguinte: se você tem essa relação com 2 pontos de inflexão, se você consegue identificar o ponto de inflexão inferior, se você somar 2 centímetros de água e usar como PIP ideal, e usar um volume pequeno, menor ou igual a 6 ml por quilo, essa estratégia que ele chamou de protetiva ou protetora,
deu tremendos resultados. Olha só, a sobrevivência aqui foi muito melhor, né, no grupo protetivo. Na medicina é normal. Em 2015 ele descobriu, porque quando ele inventou esse 98, ficou uma paranoia de todo mundo querer ventilar com 5, com 4, com 3 ml por quilo, para ver se dava melhor. E aí em 2015 ele fez um outro estudo e descobriu que os 6 ml por quilo não era o segredo. Ele descobriu que até 11 ml por quilo a mortalidade continua a mesma. E o grande diferencial não foi isso. O grande diferencial foi a driving pressure, a diferença entre o platô, a pressão de platô e a pico. Então, esse gráfico muito interessante, muito visto aí, é o risco de morte em hospital na ventilação mecânica, de acordo com a driving pressure, a diferença da pressão de platô menos a pico. Óbvio, vocês podem ver, olha como é que isso pode ser impactante. Bem? Agora alguém inventou o Mechanical Power e deixou o Marcelo Vaco muito irritado, porque o Luciano Gattinoni da Itália inventou esse Mechanical Power, que é um outro índice, e ele está dizendo que não serve para nada. Mas eles quase se pegaram por aí já nas palestras dos encontros. Bom, mais alguns fundamentos úteis que o Hamilton usa na ventilação automática. Você não pode usar o mesmo termo para todos os seus pacientes, porque eles são diferentes. Você tem que individualizar a ventilação. E você tem que usar a ventilação por peso predito, ou ideal body weight, peso magro ideal, e não por peso real. Inclusive, eles estavam fazendo meia-culpa que muitas mulheres foram ventiladas e sofreram com grandes volumes, até pouco tempo aí. E agora é que eles estão entendendo isso. Então vamos ver alguns conceitos. Normoventilação. Um paciente que está numa situação mais ou menos estável, eu chamo de 100% de ventilação minuto. Se ele tiver 30 quilos de peso magro ideal ou mais, ele precisa de 100 ml por minuto por quilo de peso, de volume minuto, não corrente que a gente marca aqui. Então, paciente que tem 70 quilos, uma normoventilação vai usar 7 litros, né? Muito intuitivo. Tem 50 quilos, vai usar 5 litros. Tem 80 quilos, vai usar 8, assim por diante. Só que tem a faixa mais baixa. Os adolescentes aí, ou as crianças, entre 5 e 30 quilos, eles passam a precisar entre 100 e 200 ml por minuto por quilo de peso. E para crianças bem pequenas, eu não uso o peso magro ideal, uso o peso absoluto. Crianças de 200 gramas, que é o mínimo que ele faz, até 5 quilos, precisam de 300 ml por minuto por quilo de peso magro ideal. Então, isso é fisiologia. Se a gente puser isso no gráfico, vai dar mais ou menos isso. Tá? Né? Começa a frequência respiratória. Aqui é frequência respiratória e aqui é trabalho respiratório. E aí descobriu o seguinte, que o trabalho total aqui, que essa curva azul, uma parábola tem um ponto de mínima e o homem escolhe o ponto de mínima para fazer o menor trabalho respiratório possível, né? É a lei do mínimo esforço. Inclusive dá para calcular esse ponto, ó. Dá para resolver essa equação. O que é importante é vocês saberem o seguinte, né, que é bem intuitivo. Paciente normal, escolhe um adulto, por exemplo, escolhe uma frequência, vamos dizer, de 14. Se você pegar esse mesmo paciente numa condição restritiva, com certeza ele vai deslocar essa frequência dele para um valor maior. Pode chegar inclusive a 30. Né? Um paciente restritivo ventila rápido por volumes menores. E o obstrutivo contrário, ele traz para baixo de 10 aqui, para tentar fazer longos tempos respiratórios para o gás sair. O gás sai com dificuldade. Tá? Outro conceito importante é o de constante de tempo. Constante de tempo, que é o que? A resistência vezes a complacência do paciente, ela reflete a velocidade com que o pulmão insufla, olha. Aqui são constantes de tempo e aqui
a porcentagem vamos dizer, de volume que entra no pulmão. Se você puser um tempo expiratório muito pequeno, que não atinge, vamos dizer, que atinja só 2 constantes de tempo, você vai ver que entra só 86% do que podia entrar de volume. Se fizer uma, pior ainda, só entra 63%. Depende da sua estratégia. A inspiração não importa tanto porque os ventiladores são bem fortes em fluxo. Mas a exalação é igual para todo mundo e ela é espontânea, ela não é forçada. Então, você imagina se você trabalhar com 2 constantes de tempo para deixar o volume sair, você guarda 86,5%, você guarda 13,5% do volume que ainda não saiu. Se você deixar 3 constantes de ex, vai ser 5%. A partir daqui já é razoável. Né? Você teria que deixar 5 constantes para dar 99%. Isso você precisa ter em mente. Se possível, principalmente a esse, ter pelo menos 3 constantes. Então, quando você vê o gráfico de fluxo, positivo e negativo, e o gráfico de pressão, esse formato aqui tem a ver com a constante inspiratória, né? O fluxo inspiratório. E essa aqui, o fluxo expiratório. Lembrando que eu já falei, eu posso pegar um paciente normal, paciente com constante curta, que seria um restritivo, ou longa, que seria um obstrutivo. Vejam que, baseado aqui, lembra que eu falei mais ou menos 14, 15 de frequência? Se eu levar para um obstrutivo, olha a diferença entre um ciclo e outro, é muito maior do que essa. Ou seja, a frequência aqui é muito menor para ele poder ter uma ex grande desse jeito. Já o restritivo, contrário, ó, você viu? Ele é uma frequência maior, tempos menores, e ele se dá bem com volumes menores, com tempos menores. Tudo bem? Eu procurei pegar a maior parte das figuras daqui, fazendo fotos, para vocês verem que vocês podem encontrar isso no dia a dia, que não é nada teórico. Né? E eu vi lá que é 2002, né? 2002 mesmo, né? 2002 já tinha essa revolução aí, que ainda está sendo uma novidade para muita gente. Por quê? Porque ela pode te ajudar a otimizar os ajustes do ventilador, a fazer um diagnóstico do seu plano de ventilação mecânica e detectar problemas como água no circuito, etc. Então, olha, 2 fotos do C1. Essa aqui, vocês estão vendo, olha, antes de chegar na linha de base, cicla de novo, tá vendo? Antes de chegar, cicla de novo. Isso é um índice, é um indício claro de hiperestimulação dinâmica, né? E aí eu preciso resolver isso alterando o quê? Ou diminuindo a frequência, ou aumentando o tempo ex, mexendo nos tempos. Esse lado de cá já mostra isso corrigido. Está meio ruim de ver, né? Mas aqui o fluxo expiratório voltou a 0. Aqui voltou a 0. Então aqui está perfeito. Tá? E aqui eu tenho hiperestimulação, só de ver o gráfico. Se eu vou pegar um loop fluxo-volume, vamos dizer que aqui, ó, inspiração e expiração, né? Enche, esvazia, enche, esvazia. Pode ver que ele retorna direitinho no 0. É um paciente que não tem problema de hiperestimulação, né? Já esse aqui é diferente, ó. Inspiração, expiração. A inspiração não zerou. Por quê? Porque esse pulmão, ele provavelmente um deles esvaziou rápido e o outro não. Então esse compartimento começou a esvaziar lento, 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 ele precisaria vir até aqui para exalar mais 400 ml. Então você acaba guardando 400 ml num ciclo e vai causando hiperestimulação dinâmica até causar um problemão para você. Tudo bem? Se eu lembrar, colocar esse mesmo ciclo naquela história da capacidade residual funcional, vocês vão ver que, ó, a capacidade residual funcional tem uma pressão que fica no pulmão sempre um volume. Aí tem um PIP extrínseco, que é o PIP que eu ajustei no ventilador, vamos dizer 5. Aí ele gera um acréscimo de pressão e de volume. Aí eu tenho uma parcela que pode existir ou não, lembra? A primeiro lá que eu mostrei, PIP total, aqui existe, né? É um volume
e uma pressão indesejados que não estão zerando, eles precisariam, eles estão exigindo algo que eu não estou dando, não esvazio. Se eu caprichar no arranjo da ventilação no ventilador, eu posso zerar isso aqui. E o volume corrente, que está aqui. Outra coisa que sempre me perguntavam era o seguinte: a gente está usando PCV e está com 25 de pressão com 5 de PIP. Só que em vez de dar 30, estou vendo aqui 39, né? Aqui está bonzinho, está 32. Vendo 39. Aí a primeira pergunta que a gente faz: o pico de pressão indesejado está no início ou no final do tempo inspiratório? Quando está no início, você resolve isso com a rampa de pressão. O que é a rampa? É o fluxo que o ventilador gera para sair da pressão de PIP e chegar aqui na pressão de trabalho. Se o paciente tiver uma resistência muito elevada, qualquer fluxozinho ele passa, ele depois tem que tentar controlar, mas de princípio ele passa do valor desejado. Então eu preciso mexer na rampa e a rampa é em milissegundos. Aqui está o mais rápido possível, 0. Se eu corrigir isso para 75 milissegundos, vocês vão ver que aquela diferença foi embora. Olha lá, aquele pico foi embora, ó, 25 mais 5, 30. Então, no começo é a rampa, tá? Eu nunca, geralmente a gente sempre, a rampa default é 50 milissegundos para adulto e para criança geralmente às vezes é 100 ou 75 milissegundos. Mas eu posso fazer o ajuste depois que eu começar a ventilar. Outro caso, a pressão está maior no final da hélice, né? 15 mais 5, 20, está dando 25. E aqui está muito claro para mim, pelas curvas de fluxo também, se você começar a observar, que esse é um problema do tempo inspiratório exagerado. Então o paciente não aguenta e ele expira na hélice. E aí, como a máquina está fazendo a inspiração, está tudo pressurizado, não tem outro jeito. Inspirou, jogou volume lá, a pressão tem que subir. Então, se você encurtar o tempo índice, você resolve isso. Aqui está meio ruim de ver, mas aqui também tem uma dica de você ajustar o tempo índice para o fluxo subir, descer e ficar perto do zero quando você termina a índice, tá? Normalmente essa é uma dica de como ajustar o tempo índice. A não ser que você esteja com criança ou com alguém com muita SAR e você queira aumentar a pressão média da ventilação sem aumentar a FO2. Então você aumenta o tempo expiratório, o fluxo zera logo, mas ele continua segurando o volume do pulmão e aí isso acaba gerando uma oxigenação melhor meio na marra. Tá? Outra coisa agora, olha, aqui estava tudo bonito, né? Ela estava no laboratório lá. Aí eu peguei uma seringa e só injetei uns 20 ml, olha o que ele fez na curva. Olha. Ele faz ela oscilar de forma muito clara, né? Então, isso aqui é água no circuito, dá para ver. Inclusive, se você pegar a alça fluxo-volume, olha a oscilação. Tá vendo? Oscilação na curva, oscilação na curva. O que eu fiz? Aí eu tirei a água, joguei no chão, na hora melhorou o loop, melhorou a curva. Então, né, às vezes você olha, é esquisito, por que está assim? Às vezes está uma barriga de água, né, no circuito. É só você eliminar isso que resolve. Se você continuar familiarizando com curva, pode ser que você chegue nesse estágio aqui, olha, só de ver uma curva, você vê que não está legal. Aqui o verde é o trigger inspiratório, né? Começou uma índice, aqui teve uma inflexão, ó, tá vendo? Não muito grande, mas teve uma inflexão do paciente. Aí a minha ETS, meu trigger expiratório, ainda estava aqui embaixo, então continuou, foi para esse. Aqui na esse também teve uma inflexão na curva de fluxo.
E eu esperei e acabei fazendo de novo mais uma ventilação. Se eu fosse um expert aí, eu poderia corrigir isso dessa forma. Viu que ele fez essa barriga aqui, eu aumento o meu ETS, o que eu faço? Diminuo a INS para atender a vontade dele. Esse ciclo. E aqui na ex, ele estava querendo outro ciclo aqui, ó, mas talvez porque o trigger estava pesado, não deu. Aqui eu diminuí, vamos dizer, o trigger, e ele já respondeu o paciente. Então você faria, você pode fazer várias correções só de ver a curva de fluxo. Só ficar prestando atenção. Bom, aí o manejo da ventilação mecânica neonatal, eu fiz com esse balão que vocês estão vendo aí, nesse slide. Esse balão, ele é um balão de uns, sei lá, 10 ml. Eu pus 2 pontos que podem gerar vazamento. Então, lembrando que o circuito, ó, aqui é o Y, positivo é passando para o paciente, negativo é voltando. Se eu olhar esse gráfico aqui, eu vou ver que está perfeito. Ó, de 9 ml de volume corrente, ele está dando 9,5 de corrente exalado. E eu vejo que a curva da INS está igualzinha da ex, com as áreas muito parecidas. Sinal que o que passou para cá voltou por aqui. Quem está gerando essas curvas é o sensor de fluxo, né? Então, passou para lá, voltou, praticamente são iguais as curvas. Tudo bem? Um detalhe aqui que hoje me perguntaram à tarde. O CMV Plus do C1, tanto em adulto quanto em neonatal, ele trabalha com curva de pressão controlada. Vocês já repararam nisso? Não é volume controlado. Não é aquela que eu mostrei para vocês lá, coice, sobe, platô, não tem isso no C1. Por outro lado, nós temos essa modalidade que é o conceito do PRVC, pressão regulada, volume controlado. Eu peço um volume e ele fica o tempo todo alterando a pressão para me garantir esse volume. Se alterar a resistência, complacência, secreção, água, ele corrige a pressão, que aqui é 20, para gerar sempre os 9 ml de líquido. Tá? Então, dentro de condições que não tenha muito vazamento, etc., ele faz isso. Você pode, por exemplo, um dia, vamos dizer que você está ventilando um paciente com 30 de pressão para dar 9,5 ml. Aí você faz uma aspiração e logo em seguida você vai ver que os mesmos 30 de pressão vão gerar 15 ml, que é muito. Aí o que ele faz? Ele automaticamente vai baixando para a pressão indicar o volume de novo, o valor desejado. Bom, eu não tenho felicidade completa. Criança, né, recém-nascido, não tem cuff, não tem balonete. Então, difícil não ter vazamento. Então, aqui eu já estou mostrando uma situação diferente. Ó. A linha de base que estava aqui pulou para cima, está aqui em cima. Ainda tem uma partezinha negativa, mas mínima, que indica o quê? Que passou bastante volume para lá e voltou 1 ml. Está aqui, ó, 1,1 ml que voltou. Eu pedi 9, está voltando 1,1. Por quê? Porque tem um tremendo vazamento. Nesse caso, eu não posso mais confiar nessa leitura, né? Porque, e aí, você só entregou 1 ml? Não. Eu entreguei vários ml e agora eu não tenho mais como, nenhum respirador tem como controlar isso. Se eu entrego e isso vai embora para algum lugar, não volta, como é que eu vou controlar? Então, o que eu faço? Eu passo a usar a minha expertise de ausculta, de expansão pulmonar, para fazer a ventilação desse paciente, né? Porque não tem outro jeito. E nesse caso é pior ainda, olha, a curva de pressão, a de fluxo, está longe do zero, ela não tem mais parte negativa. Olha o que voltou, volume corrente exalado, 0. Volume minuto exalado, 0. Mas eu não posso fazer nada? Não sei, você pode tentar acertar a boca da criança, acertar o tubo, mas às vezes não tem jeito, né? Às vezes a gente tem que trabalhar assim.
Quando eu estou numa situação de vazamento total, olha lá, o volume corrente exalado é 0, o volume de vazamento aqui, ó, 100%, e o volume inspirado, 22. Então, 22 ml é o que ele soltou, mas ele não conseguiu pegar de volta, né? Ele pegou 0 de volta. Aí vai depender de você, ver se a expansão pulmonar está boa ou não. E se você preferir, pode sair do CMV e entrar no PCV. Mas a situação é a mesma, do controle se perde, né, de fluxo-volume. Então, eu queria, nessa situação, não deixar vocês morrerem de raiva do C1, coitado, ou dos alarmes dele. Se eu tenho uma situação em que o volume em minuto e o corrente estavam linkados no volume exalado e ele é 0, praticamente 0, a primeira coisa que eu tenho que fazer é ir na seção de alarmes e desligar o alarme de volume minuto e de volume corrente. Ah, mas como assim? Vai ficar perigoso? Não vai, não está servindo para nada, vai servir para amolar vocês, ficar tocando o tempo inteiro. Então você desliga os alarmes de volume minuto e corrente. E tem um terceiro alarme que pode amolar, que é esse aqui, ó. Respiração cancelada, limite do volume corrente alto. Esse aqui é mais ou menos assim. O aparelho está jogando 25 ml, 24 ml para o lado do paciente. E você tem um alarme de volume corrente alto. Se você deixar, por exemplo, 10 ml no alarme, e ele estiver jogando 24, vai ficar saindo esse alarme direto para te amolar, não serve para nada. Então, a regra que está no manual, né, que é difícil a gente ler, diz que o volume corrente, que esse alarme vai existir quando o valor aqui, jogado pelo ventilador para o paciente, tiver uma diferença de 50% com o limite do alarme. Então, aqui no caso é 24, e aqui vocês não estão vendo, mas é 16. 24 por 1,5, que é 50%, dá 16. Se eu deixar assim, vai ficar tocando e amolando a minha paciente o tempo inteiro. Então, nós criamos uma regra boa, que seria a seguinte: para você não ouvir esse alarme, que também não tem condições de proteger o paciente nessa condição, você põe no limite do volume de alarme o mesmo valor que você está vendo no volume corrente inspirado. Se você puser 24 e puser aqui 24, ele vai ter 50% de chance de diferença para não tocar. E aí você não está perdendo nada. Perde o controle, mas não tem jeito. Qualquer outro respirador seria a mesma coisa. Né? Outra coisa que a Unicamp me reclamou é o seguinte: vocês fazem nebulização no neonatal ou não? Faz nebulização com fluxômetro? Não? O pessoal lá fazia muita nebulização com fluxo de 100% de O2. Então, durante todo o tempo que fazia nebulização, ficava tocando o alarme de alta fração respiratória de O2. Por quê? Porque você estava usando 40 aqui de FO2. E aí você jogava um fluxo de 100. É lógico que ele sobe. E aí ele alarma, porque a percentagem dele é 10%, mais ou menos 10%. Então, para você eliminar isso, o C1 também tem um jeito. Você vem aqui, olha, em ferramentas, utilidades, e indica essa opção aqui que está escrito assim: ajustar valores de alarme de oxigênio manualmente. Na hora que você faz isso, você vai na tela de alarmes, tem aqui, limites 2. Aí você entra no limites 2 e o alarme estava assim, ó. Estava 40 FO2, o alarme estava em 35, 45. Agora ele deixa você ajustar. Então eu pus 105 durante a nebulização e ele não vai me amolar mais. Tudo bem? Tudo bem, não? Sim. Então nós temos aqui, está quase terminando, as prongas nasais para NCPAP, que a gente usa em neonatos. Então, eu ganhei da ficha de Paikel uma pronga nasal, tá vendo? Tem uma linha de pressão e tem dois ramos, ramoins e ramoes. Então, nasal CPAP, eu uso o meu circuito tirando
o Y e encaixando o IND e ES aqui. Só isso. E tem que encaixar uma pronga de tamanho correto aqui. Senão pode trazer problemas. Ou uma máscarazinha pequena. Então, eu ligo o ventilador e ele entra nessa tela, né? Aí o que eu faço? Eu abro os modos e eu vejo que eu tenho nasal CPAP e nasal CPAP com pressão controlada. Qual que é a diferença dos dois modos? A nasal CPAP com pressão controlada deixa você fazer um backup de frequência da máquina. Você pode falar, se ele não fizer nada espontâneo, eu faço 20 para ele, 30. E a nasal CPAP não, ela é totalmente espontânea. Se ele não faz nada, vai acabar tocando o alarme, você vai ter que acabar tirando desse modo. Então, quando eu escolho o nasal CPAP com pressão controlada e confirmo, até o desenho do circuito ele me dá. E dá aqui frequência, tempo INS, pressão, PIP e FO2. Olha o desenho aqui, né? O desenho está a criança, você tem a pronga, você tem uma linha de pressão para você medir pressão. Então, ao invés do sensor de fluxo, que você não vai usar, você vai usar só um tubo onde está azul aqui, olha, só um deles. Tá? E vai fazer o que eu te falei, vai pegar esse dispositivo de nasal CPAP e vai encaixar no circuito. Aqui tinha um Y, eu tirei, esse era o ramo ES, esse era o ramo INS. Olha lá, olha. Eu pus em cima da mesa para mostrar. Aqui é a saída do ventilador, ramo INS. Passa pelo umidificador, ramo INS. Chega aqui, tinha um Y, eu tirei e coloquei uma das partes da pronga nasal. Vai até a cânula e aqui vem o circuito, a parte expiratória, branca, e vai embora, vai aqui para o ramo ES e vai embora para o remente. Tudo bem? Aqui tem um detalhe, né? Depois vocês podem olhar. Quando eu estou usando nasal CPAP, ao invés de calibrar sensor de fluxo, aparece calibrar circuito do nasal CPAP. Então, antes, quando você pegar o circuito, antes de colocar a pronga, você pega ele ainda com Y e faz o teste de vazamento. Aí passou o teste de vazamento. Aí o que você faz? Tira o Y, segura os dois tubos do vazio e aperta calibrar circuito. Ele vai em 10, 15 segundos, ele calibra o circuito. Daí é que eu coloco a pronga nasal. Tá? E aí quando você entra ventilando, olha, ele tem uma linha vermelha aqui que é o alarme de pressão. Eu pedi 10 de pressão com 5 de PIP, pode ver, está perfeito, ó, 10 mais 5, 15, 5 está dando 4,9. E aqui aparece um fluxo que pode te causar problema. Por que causar problema? Esse é o fluxo necessário para entregar a pressão que eu pedi. Se ele estiver muito alto, eu tive um caso assim a semana passada. Era a pronga que estava demasiadamente grande para a criança. Então, não tinha muita resistência, então ele precisava de um grande fluxo para entregar aquela pressão. Então foi trocar a pronga, porque eles queriam que eu resolvesse pelo lado do ventilador. Você não pode fazer nada no ventilador? Não, porque ele recebe a instrução de gerar o fluxo necessário para fazer a pressão que você pediu. Então, se aqui começar a ter um fluxo de 30, 35 litros, alguma coisa está errada, e não é do lado do ventilador, é do lado do paciente. Aí você precisa fazer um estudo. Nesse nasal CPAP, você tem que lembrar que tem alarmes. O alarme de pressão, hoje a doutora me perguntou e eu falei que se ele esbarra no alarme, ele não passa ali, ele para na hora. Então não tem perigo de barotrauma, tá? Então você tem um alarme de pressão e um alarme de fluxo. E tem também um alarme de FO2 que você pode ajustar. Tudo bem? Nós não vamos falar do fluxo. Para terminar, eu queria falar para quem usa ele na pediatria e adulto, da ventilação ASV, com suporte adaptativo. A Hamilton lançou isso em 97 e nós temos mais de 1000 artigos publicados e quando você acostuma com ela é muito legal.
ela é uma ventilação planejada para você usar desde que ele chega do centro cirúrgico curalizado até o desmame. Ela, na verdade, ela não inventou nenhum modo, ela tem 3 modos nela. O paciente está curalizado, recebe PCV. O paciente está acordando, mas ainda não está com a frequência boa, recebe PSMV. E o paciente tem uma frequência boa, recebe PSV, pressão de suporte pura. E, então, todo o ciclo é espontâneo do paciente, não tem assistida aqui. Todo o ciclo é pressão de suporte. Então, ele pensa no desmame a partir do primeiro minuto. Ou a máquina tem que entregar mandatória para o paciente que ele está precisando, ou, se ele fizer, já é pressão de suporte. Ele minimiza muitos controles do ventilador, vocês vão ver. Ele automatiza funções consensuais, otimiza recursos humanos, né? Mas não se preocupem porque vai faltar vai sobrar muito emprego aí. Mas a gente tem um artigo que um médico na França tocou 10 leitos usando a ASV, quando a lei lá normal é um médico para 3 leitos. Mas aí, como ele automatiza bastante coisa, ele pode tocar 10 leitos sem problema. E a ASV diferencia o tratamento. Tem um artigo de 2002 do Esteban, um espanhol, que ele percebeu que a gente discutia SARA a gente ventila mais rápido com volumes menores, TPOC a gente ventila volumes maiores, frequências mais baixas. O normal a gente ventila no meio termo. E na prática ninguém fazia isso, todo mundo ventilava igual. Então a ASV tem diretrizes que ela diferencia, e isso está em publicações. Uma coisa importante, essa fase da ASV, ela não mexe com a PIB e FO2, significa que esses 2 parâmetros têm a ver o quê? Com a oxigenação sanguínea, né? Controle da oxigenação. Então, isso eu continuo fazendo o ajuste manual pelos valores da gasometria que eu leio. Tá? A PIB e FO2 é que impactam aí a oxigenação. A ASV, novamente, ela individualiza o seu paciente de acordo com o gênero, com a altura e com a patologia que ele tem. Então, a ASV, ela traz um gráfico um pouco diferente. Depois nós vamos ver na tela do C1 que eu fiz umas fotos também. Então, você tem aqui, olha, uma bolinha, todos os pontos dessa curva verde têm o mesmo volume minuto, 7,5 litros. Então, no caso aqui, seria o alvo do meu paciente é receber 7,5 litros. Só que eu posso entregar 7,5 litros 5 vezes 1.500 ml de volume corrente, ou 15 vezes 500 ml, ou 50 vezes 150 ml. Lógico que não parece ser muito bom, né, essa alternativa aqui, nem essa. Mas teria o volume minuto que eu quero, mas não no par frequência volume que eu quero, né? Então, o algoritmo da ASV, ele é capaz de fazer o seguinte, né? Eu não vou repetir pelo tempo, mas você coloca que seu paciente tem 66 quilos, tem altura X, etc., e ele decide que o melhor volume para esse paciente é 6,6 litros por minuto, todos os pontos dessa curva. Aí o aparelho sabe, vocês lembram daquela parábola, que tem uma fórmula enorme e tal, o aparelho calcula aquela parábola que é o ponto de respiração onde eu tenho o menor trabalho respiratório. Então tem o volume minuto, divido pela frequência ótima e acho o meu volume corrente ótimo. Então aqui seria o meu ponto ideal de ventilação. E aí o que eu faço? Eu trabalho sempre com pressão controlada e ela é automática sempre. Então ela é o PRVC, que nós já comentamos. Então a pressão automaticamente varia para entregar sempre o volume desejado aqui para o paciente. Então, além de eu achar um ponto ótimo de ventilação, eu tenho que pensar em proteger esse paciente, porque quando ele estiver ativo, quando ele estiver espontâneo, eu vou continuar com ele em ASV.
Então, uma das minhas preocupações vai ser dar um volume tão pequeno que só ventila a garganta dele. Não posso fazer isso. Então, o que a ASV faz? Lembra aquela história da relação da altura com o volume do espaço morto? Ele tem aquilo lá. Então, ele calcula 2 vezes o volume do espaço morto e não deixa eu entregar. Se ele cair com essa faixa aqui, ele vai alarmar para você, dizendo que ele não está dando. Ele ventila sempre com volume acima. Ele protege também contra a apneia, que ele pôs um limite de 5, não tem muita graça. Mas esse limite de volume máximo que ele põe é contra volutrauma. Está vendo? Aqui é 800 ml, 1000 ml. Pela complacência dinâmica do paciente, então ele está formando uma área de segurança, uma janela de segurança. E esse outro limite, que é muito bacana, é contra auto-PIP. Aqui ele sabe que se passar dessa frequência de 32 aqui, vai ficar tão rápido que o volume não está saindo. Então vai gerar penetração dinâmica. Então você acabou gerando uma área. E essa área vai ser assim, quanto maior a área, mais fácil ventilar o paciente. Quanto menor essa área, mais encrencado. Então você vai gerar uma safety window aí, né? Uma área de segurança. E você pode ter o paciente, ó, se ele não tiver no ideal, mas se ele estiver dentro dessa área, em qualquer lugar, ele vai estar adequadamente ventilado e o algoritmo da ASV vai fazer o possível para puxar sempre ele para o ideal. Muitas vezes não vai. Por exemplo, é bacana porque é como se tivesse um intensivista discutindo com você aqui. Então, a ventilação ASV você precisou pôr normoventilação lá, 100% de voluminoso. Se você esqueceu que ele tinha sepse, e aí um cara com sepse não fica bem com 100, ele precisa de 150%. Então você põe uma área assim e o paciente fica aqui, quase no final da área. Ele acaba sendo adequadamente ventilado, mas de cara parece que não bateu, parece que esqueceu alguma coisa. Tá? Então é outro aspecto interessante. Pacientes então fáceis de ventilar tem grandes áreas, ó. Posso ventilar toda essa área aqui, volume e frequência. Mas pacientes que mostram uma área dessa são pacientes restritivos, que eu posso ventilar mais rápido, até quase 60 de frequência, com volumes menores. Tá? Então são pacientes com restrição. Pacientes com obstrução podem ter uma área pequena dessa aí. Ah, então tiver essa área aqui, o que eu faço? Eu pego e saio da SV. E aí o problema foi embora. Não, né? É muito pior. Aí você vai ficar com um paciente super crítico e você vai ter toda a responsabilidade de fazer o ajuste. Vai ter que fazer na mão aí os cálculos para fazer uma boa ventilação. Tá? Então, para terminar, a ASV, você entra, né, iniciar a ventilação. Aqui eu escolhi um paciente o menor possível, altura 30 centímetros, 3 kg de peso magro ideal. E aí, quando eu comecei a ventilar, pode ver que aqui ele estava bem, né? Podia ventilar até 60, de 20 a 60, volume até quase 50 ml, e ele estava no ideal aqui, que ele devia estar pluralizado. E aí, se ele estiver aí, ele está bem. Eu toco o barco sempre olhando PiPFO2 com gasometria. Só que esse paciente, se eu pegar outro paciente, ó, esse já é restritivo. Esse já ficou com baixo volume corrente máximo permitido e eu posso ventilar mais rápido. Pegando um complicado, olha, uma área pequena. Pegando um obstrutivo, uma área dessa forma. É bacana porque de longe você já sabe o padrão do seu paciente. E aí nós temos publicações, né, para provar que isso funciona. Não basta você lançar e, né, todo mundo engolir. Alguns artigos provaram que a ASV minimiza o tempo da ventilação. O Sulzer, por exemplo, no Anesthesiology, em 2001. A pressão de platô fica numa zona segura, né, abaixo de 30. Aí eu tenho o IOT, o Intensive Care Medicine, em 2010. O ajuste do volume corrente em pacientes com SARA é individualizado. Tem mais o Arnal aqui, no Intensive Care.
ele melhora a interação do paciente com o ventilador. Então, alguns resultados. Volume corrente. Essa parte preta é o intensivista manualmente ajustando a máquina. Então, o volume corrente ajustado pelo intensivista foi bem mais alto, significativamente mais alto do que a ASV. Então, quanto menor o volume, a gente já viu melhor, né? E também na ventilação, tanto controlada quanto assistida. Na ASV teve um volume significativamente menor. Aqui a pressão de platô foi significativamente menor com a ASV. Aqui o Belliato, que é um italiano, publicou que a ASV conseguia diferenciar DPOC de SARA. Então, olha, frequência respiratória que a ASV escolheu para DPOC, 9 para DPOC, 16 para SARA. Volume corrente, 550 para restritivos, 722 para obstrutivos. O tempo índice sobre o tempo total é um tempo bem maior aqui para aumentar a pressão média da ventilação, nos restritivos, e um tempo menor para eu ter uma expiração mais longa. O Dr. Arnaud, que fica em Lyon, na França, ele era um consultor da Hamilton, então ele tentou durante 6 meses, em quase 2.000 pacientes na UTI dele, usar a ASV em todos os casos. Ele era o cara que mais entendia disso na época, né? Então, ele conseguiu 98% dos casos e 2% falharam assim. Então, ele publicou isso, e que não seja em 98%, né? Que vocês tenham facilidade de usar em 70% dos casos, já estaria muito bom, muito tranquilo para vocês. Finalmente, olha, esse aqui era um Fast Track Winning do anestesiólogo, que é uma rota de extubação rápida, paciente com cirurgia cardíaca. O INCOR fez isso também. Reduziu de 840 minutos para 360 minutos o tempo médio de extubação. Porque o paciente com cirurgia cardíaca estuba rápido mesmo, só alguns que complicam, né? Então, a ASV, além disso, tem muitos... O pessoal do INCOR 2009 ganhou um prêmio comparando o desmame da ASV com a SMV. Isso aí vocês têm, se quiserem eu posso fornecer. Então, obrigado pela atenção aí. Se vocês quiserem vir aqui tirar dúvidas e perguntar, eu estou à disposição.